Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 2, 12 de agosto de 1899, capítulo 57. Pela primeira vez em seus escritos, Jesus quer uniformizar Luísa em si mesmo, e o que ela mais tarde chama de fundir-se em Jesus, em sua santíssima humanidade. O perigo da linguagem, da falta de caridade, como fazer ao se expressar. Esta manhã, meu adorável Jesus, depois que me fez esperar por algum tempo, veio me dizendo: Minha filha, esta manhã quero uniformizar-te toda a mim. Quero que penses que a minha própria mente, que olhes com os meus olhos, que ouças com os meus ouvidos, que fales com a minha própria língua, que trabalhes com as minhas mãos, que caminhes com os meus pés e que ames com o meu próprio coração. Depois disto, Jesus uniu seus sentidos, acima mencionados, com os meus, e via que me dava sua igual forma. Não só isso, mas me dava a graça de usá-los como ele mesmo o fez. E depois continuou dizendo: Grandes graças derrama em ti. Recomendo que as saiba conservar. E eu temo muito, ó meu amado Jesus, que conhecendo-me cheia de misérias, em vez de fazer o bem, faça mau uso das tuas graças. Mas o que mais me fez temer é a língua, que frequentemente me faz faltar a caridade para com o próximo. E Jesus, não temas, eu mesmo te ensinarei o modo que deves ter ao falar com o próximo. A primeira coisa, quando te disser algo a respeito do próximo, lança um olhar sobre ti mesma e observa se tu és culpada desse mesmo defeito. E então, o desejo de corrigi-lo é um querer indignar-me e escandalizar ao próximo. A segunda é: se tu te vês livre daquele defeito, então levanta-te e procura falar-lhe como eu teria falado. Assim falarás com a minha própria língua. Fazendo assim, jamais faltarás na caridade do próximo. Antes, com as tuas palavras farás bem a ti, ao próximo, e a mim me darás honra e glória. Capítulo 58, 13 de agosto de 1899. Enquanto Luísa adora as chagas de Jesus, de repente ela se vê no lugar dele, porque Jesus tomou a imagem dela e sofre nela continuamente. Jesus continuava a fazer-se ver, nesta manhã, ameaçando sempre com punições.
E enquanto eu me punha a rogar-lhe que se aplacasse como um relâmpago, desaparecia. A última vez que ele veio, se fazia ver crucificado. Então me aproximei para beijar suas santíssimas chagas, fazendo várias adorações. Mas enquanto isso fazia, em vez de Jesus Cristo, eu vi minha própria imagem. Fiquei surpreendida e disse: Senhor, o que estou fazendo? Estou adorando a mim mesma. Isso não pode ser feito. Neste mesmo instante, mudou-se, transformou-se na pessoa de Jesus Cristo e me disse: Não te admires de que eu tenha tomado tua própria imagem. Se eu sofro continuamente em ti, qual a sua surpresa de que tenha assumido a tua mesma forma? E além disso, não é para fazer-te imagem minha que te faço sofrer? Fiquei toda confusa. E Jesus desapareceu. Seja tudo para a sua glória. Seja bendito sempre seu santo nome. Capítulo 59. 15 de agosto de 1899. A caridade purifica e ordena todas as virtudes. Luísa participa no céu, na festa da Assunção da Rainha Mãe. Jesus pede que Luísa seja sua mãe na terra, assim como a Santíssima Virgem, e como ela ainda faz isso no céu, a Ave Maria rezada com Jesus. Esta manhã, meu dulcíssimo Jesus veio todo festivo, trazendo entre as mãos um ramo de belíssimas flores, e pondo-se em meu coração, ora contornava sua cabeça com aquelas flores, agora as segurava em suas mãos, recreando-se e regozijando-se de tudo. Enquanto se divertia com estas flores, como se tivesse feito uma grande aquisição, virou-se para mim e disse-me: Amada minha, esta manhã vim para pôr em ordem no teu coração todas as virtudes. As outras virtudes podem estar separadas uma da outra, mas a caridade ata e ordena tudo. Eis o que quero fazer de ti, ordenar a caridade. Eu disse-lhe: Meu primeiro e único bem, como podes fazer isto, sendo eu tão má e cheia de defeitos e imperfeições? Se a caridade é ordem, não são estes defeitos e pecados desordem que causam confusão e perturbam a minha mente? E Jesus: Eu purificarei tudo e a caridade porá tudo em ordem. E além disso, quando faço de uma alma partícipe das penas da minha paixão, não pode haver pecados graves, no máximo, algum defeito venial involuntário. Mas meu amor, sendo fogo, consumirá tudo o que é imperfeito em tua alma. Assim parecia que Jesus me purificava e ordenava tudo. Depois derramava como um fio de mel de seu coração no meu, e com esse mel regava todo o meu interior, de modo que tudo o que estava em mim ficava ordenado, unido e com a marca da caridade. Depois disso, me senti saindo de mim mesma na abóbada dos céus, junto com meu amado Jesus. Parecia que tudo estava em festa. Céu, terra, purgatório, todos estavam inundados de uma nova alegria e júbilo. Muitas almas saíam do purgatório e, como raios, chegavam ao céu para assistir à festa da nossa Mãe Rainha. Também eu me punha no meio daquela imensa multidão de pessoas, isto é, anjos, santos e almas do purgatório, que ocupavam aquele novo céu, que era tão imenso que o que vemos, comparado com aquele, me parecia um pequeno buraco, porque tinha a obediência do confessor. Mas, enquanto olhava, não via outra coisa que um sol luminosíssimo, que espargia raios que me penetravam de lado a lado e me tornavam como um cristal, tanto que se descobriam muito bem os pequenos defeitos e a infinita distância que há entre o Criador e a criatura, tanto mais que aqueles raios, cada um tinha sua marca. Um delineava a santidade de Deus,
outro a pureza, outro a potência, outro a sabedoria, e todas as outras virtudes e atributos de Deus. De modo que a alma, vendo seu nada, suas misérias e sua pobreza, se sentia aniquilada e, em vez de olhar, prostrava-se com o rosto por terra ante aquele sol eterno, frente ao qual ninguém pode permanecer. O incrível era que, para ver a festa de Nossa Mãe Rainha, se devia olhar de dentro daquele sol, e a Virgem Santíssima parecia tão imersa em Deus que, olhando de outros pontos, não se via nada. Agora, enquanto me encontrava nessas condições de aniquilamento, ante o sol divino, segurando o menino em seus braços, em seus próprios braços, Jesus disse-me: Nossa mãe está no céu. Dou a ti o ofício de ser minha mãe na terra. E como minha vida está, nossa mãe está no céu. Dou a ti o ofício de ser minha mãe na terra. E como minha vida está sujeita continuamente aos desprezos, à pobreza, às penas, aos abandonos dos homens, e minha mãe, estando na terra, foi minha fiel companheira em todas as penas, e não só isso, mas procurava aliviar-me em tudo, por quanto podiam suas forças. Assim tu também, agindo como mãe, me farás fiel companhia em todas as minhas dores, sofrendo tu em meu lugar, por quanto possas. E onde não puderes, buscarás dar-me ao menos um consolo. Saiba que te quero toda atenta a mim. Serei ciumento até do teu respiro, se não o fizeres por mim. E quando vir que não estás toda atenta para me contentar, não te darei nem paz nem repouso. Depois disto, comecei a fazer-lhe de mãe, mas, ó, quanta atenção era necessária para satisfazê-lo. Para vê-lo feliz, não se podia nem olhar para outra parte. Uma hora queria dormir, na outra queria beber. Outra queria que acariciasse, e eu devia encontrar-me pronta a tudo o que queria. Então dizia: Minha mamãe, me dói a cabeça. Ah, me alivie. E eu imediatamente lhe revistava a cabeça, e encontrando espinhos, tirava-os e, pondo-lhe o meu braço debaixo da cabeça, o fazia repousar. Enquanto fazia que repousasse, de repente se levantava e dizia: Sinto um peso e um sofrimento no coração, tanto de sentir-me morrer. Vê o que há. E olhando para o interior do coração, encontrei todos os instrumentos da paixão. E um a um tirei-os e coloquei-os no meu coração. Depois, vendo-o aliviado, começava a acariciá-lo e a beijá-lo e lhe dizia: Meu primeiro e único tesouro, nem sequer me deixaste ver a festa de nossa rainha mãe, nem ouvir os primeiros cânticos que lhe cantaram os anjos e os santos no ingresso que fez no paraíso. E Jesus, o primeiro canto que fizeram à minha mãe foi a Ave Maria, porque na Ave Maria estão os louvores mais belos, as maiores honras, e isto renova a alegria que teve ao ser feita Mãe de Deus. Por isso, vamos recitá-la juntos para honrá-la, e quando vieres ao paraíso, te farei encontrá-la como se houvesse recitado junto com os anjos aquela primeira vez no céu. E assim, recitamos a primeira parte da Ave Maria juntos. Ó, como era terno e comovedor saudar a nossa Mãe Santíssima, junto com seu amado Filho. Cada palavra que ele dizia levava luz, cada palavra que ele dizia levava uma luz imensa na qual se compreendiam muitas coisas sobre a Virgem Maria, sobre a Virgem Santíssima, mas quem pode dizê-las todas? Ainda mais pela minha incapacidade. Por isso, passo-as em silêncio. Capítulo 60. 16 de agosto de 1899. A Senhora Obediência. Luísa continua a fazer-se mãe do menino Jesus
e canta-lhe para acalmar-lhe o pranto. Muitas vezes, nos primeiros volumes, Jesus se manifesta a Luísa como uma criança. Jesus continua querendo que eu haja como sua mãe, e fazendo-se ver como um graciosíssimo menino, chorava e para acalmá-lo o pranto, tendo-o entre meus braços, comecei a cantar. E acontecia que, quando eu cantava, parava de chorar, e quando não, retomava o choro. Eu teria querido deixar no silêncio o que cantava, primeiro porque não me lembro de tudo, pois, estando fora de mim mesma, dificilmente recordo todas as coisas que acontecem, e também porque acredito que são desatinos. Mas a santa obediência, sendo demasiado impertinente, não deseja ceder. Então basta que se faça como ela quer, já que se contenta, até mesmo com os desatinos. Eu não sei. Disse que esta senhora obediência é cega, mas me parece muito atenta, porque olha até as mínimas coisas. E quando não se faz, como ela diz, torna-se tão impertinente que não te deixa paz, que não te deixa e não te dá paz. Então, para obter a paz da parte desta santa obediência, porque ela é tão boa quando se faz como ela diz, que tudo o que se quer por meio dela se obtém. Por isso me disponho a dizer o que recordo que cantava. A reprodução em versos devido a um ritmo poético intrínseco ao canto. Então, esse é o canto que Luísa cantava para o menino Jesus. Menino, és pequeno e forte, de ti espero todo consolo. Menino gracioso e belo, tu apaixonas até as estrelas. Menino, rouba-me o coração para enchê-lo de teu amor. Menino terno, faz de mim uma menina. Menino, és um paraíso. Ah, deixa-me vir, entreter-me neste eterno sorriso. Capítulo 61. 17 de agosto de 1899. Poder e ofício da santa obediência. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, estava dizendo ao meu amável Jesus como é que esta virtude da obediência é tão impertinente e às vezes tão forte que chega a tornar-se caprichosa? E ele, sabe por quê? Esta nobre senhora obediência é como tu dizes? Pois dá morte a todos os vícios, e naturalmente alguém que deve infligir morte a outro deve ser forte, valente, e se não conseguir com isto, se serve das impertinências e dos caprichos. Se isto é necessário para matar o corpo, que é tão frágil, muito mais para dar morte aos vícios e às próprias paixões, o que é tão difícil, posto que muitas vezes, enquanto parecem mortas, começam a reviver de novo. Eis porque esta diligência senhora está sempre em movimento e continuamente vigilante, e se vê a alma, e se vê que a alma põe a mínima dificuldade ao que lhe é mandado, então, temendo que algum vício possa começar a reviver em seu coração, lhe faz tanta guerra e não lhe dá paz até que a alma se prostre aos seus pés e adore em silêncio o que ela quer. Eis porque é tão impertinente e quase caprichosa como dizes. Assim, não há verdadeira paz sem obediência. E se parece que se goza de paz, é falso. E digo, parece, porque vai de acordo com as próprias paixões, mas jamais com as virtudes, e acaba por arruinar-se, porque afastando-se da obediência, se afastam de mim, que fui o rei desta nobre virtude. Além disso, a obediência mata a própria vontade, e a torrentes verte a divina, tanto que se pode dizer que a alma obediente não vive de sua vontade, senão da divina, e se pode dar vida mais bela, mais santa que o viver da vontade de Deus mesmo. Por isso,
Com as outras virtudes, mesmo com as mais sublimes, pode haver o amor próprio, mas com a obediência, jamais. Capítulo 62. 18 de agosto de 1899. A palavra de Jesus é verdade e luz. Na alma em que penetra, ordena as virtudes e produz frutos de santidade. Jesus reza ao Pai, para que Luísa cumpra perfeitamente a vontade divina como ele. Vindo esta manhã, o amantíssimo Jesus lhe disse: Meu amado Jesus, eu creio que tudo o que escrevo são muitos disparates. E Jesus: A minha palavra não é só verdade, mas também luz. E quando uma luz entra num quarto escuro, o que faz? Dissipa a escuridão e faz descobrir os objetos que há, feios ou belos. Se estão em ordem ou desordem, e do modo como se encontra esse quarto, julga-se a pessoa que ocupa aquela habitação. Agora, a vida humana é o quarto escuro. E quando a luz da verdade entra em uma alma, dissipa as trevas, isto é, faz descobrir o verdadeiro do falso, o temporal do eterno. Assim que expulsa os vícios de si e põe a ordem das virtudes, porque sendo minha luz santa, que é minha própria divindade, não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem. Portanto, a alma sente sair de si luzes de paciência, de humildade, de caridade e muito mais. Se minha palavra produz em ti estes sinais, por que temer? Depois disto, Jesus me fez sentir que rogava ao Pai por mim, dizendo: Pai Santo, peço-te por esta alma, faz com que cumpra perfeitamente em tudo a nossa santíssima vontade. Faze, ó Pai adorável, que as suas ações estejam tão conformadas com as minhas, de tal modo que não se possam distinguir uma da outra, e assim poder cumprir sobre ela o que designei. Mas quem pode dizer a força que me sentia infundir na alma por esta oração de Jesus? Sentia-me revestir a alma de uma tal fortaleza que, para cumprir a santíssima vontade de Deus, não me teria importado sofrer 1000 martírios, se assim fosse seu beneplácito. Seja sempre agradecido ao Senhor, que tanta misericórdia usa com esta pobre pecadora. Capítulo 63. 21 de agosto de 1899. O objetivo de agradar somente a Jesus. Depois de ter passado 2 dias de sofrimentos, Jesus mostrava-se todo afabilidade e doçura. Em meu íntimo, eu dizia: Como é bom comigo o Senhor, porém não encontro em mim nada de bom que lhe possa agradar. E Jesus respondendo disse-me: Amada minha, assim como tu não encontras outro prazer nem outro contentamento que te entreter, conversar e agradar, só a mim, de modo que todas as outras coisas que não são minhas sejam repugnantes para ti. Assim, meu prazer e meu consolo é vir a me entreter e falar contigo. Tu não podes entender a força que tem sobre o meu coração, de me atrair a si uma alma que tem por única finalidade agradar a mim. Sinto-me tão unido a ela que sou obrigado a fazer o que ela quer. Enquanto Jesus dizia isso, compreendi que falava assim, porque nos dias passados, enquanto sofria acerbas dores, em meu interior ia dizendo: Meu Jesus, tudo por teu amor. Essas dores sejam tantos atos de louvor, de honra, de homenagem que te ofereço. Estas dores sejam tantas vozes que te glorifiquem e tantos testemunhos que digam que te amo. Te amo, Jesus. Capítulo 64. 22 de agosto de 1899. A pureza de Jesus. Ele comunica suas virtudes a Luísa. Meu amado Jesus continua vindo.
todo amável e majestoso. Enquanto estava neste aspecto, me disse: a pureza do meu olhar resplandece em todas as tuas obras, de modo que, ressurgindo em meus olhos, produz um resplendor e me recria da imundícia que fazem as criaturas. Eu fiquei toda confusa diante dessas palavras, tanto que não ousava dizer-lhe nada. Mas Jesus, animando-me, começou a dizer-me: diz-me o que queres. E eu: quando tenho a ti, há mais alguma coisa que possa desejar? Mas Jesus insistiu mais de uma vez que lhe dissesse o que queria. E eu, olhando para ele, vi a beleza de suas virtudes e lhe disse: meu dulcíssimo Jesus, dá-me tuas virtudes. E ele, abrindo seu coração, fazia sair tantos raios diferentes de suas virtudes, que ao entrar no meu, sentia-me fortalecida nas virtudes. Em seguida, acrescentou: o que mais tu queres? E eu, lembrando-me que nos dias passados, devido a uma dor que sofria, não conseguia que meus sentidos se perdessem, em Deus, disse-lhe: meu benigno Jesus, faz que a dor não me impeça de poder me perder em ti. E Jesus, tocando-me com a sua mão, a parte em que sofria, mitigou a acerbidade do espasmo, de modo que possa me recompor e perder-me nele. Capítulo 65. 27 de agosto de 1899. Quando Jesus se manifesta a uma alma, dá-lhe o conhecimento de si mesma, do seu nada. Então ele a enche de si mesmo. O oposto acontece quando é o inimigo. Esta manhã, enquanto via o meu doce Jesus, sentia um temor de que não fosse ele, senão o demônio para me enganar. E Jesus, respondendo ao meu medo, disse-me: quando sou eu quem se apresenta à alma, todas as potências interiores se aniquilam e conhecem o seu nada. E eu, vendo a alma humilhada, faço transbordar o meu amor como tantos rios, de modo a inundá-la e fortalecê-la no bem. O oposto acontece quando é o demônio. Capítulo 66. 30 de agosto de 1899. Tendo perdido a religião, os homens desta geração vivem como animais. Portanto, punições e guerra são necessárias. Esta manhã, meu amado Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver a decadência da religião dos homens e um preparativo de guerra. Eu disse-lhe: ó Senhor, em que estado tão lamentável se encontra o mundo nestes tempos quanto à religião? Parece que o mundo já não reconhece aquilo que enobrece o homem e o faz aspirar a um fim eterno. Mas o que mais faz chorar é que parte daqueles mesmos que se dizem religiosos, que deveriam pôr a própria vida para defender a religião e fazê-la ressurgir, a ignoram. E Jesus, tomando um aspecto aflitíssimo, disse-me: minha filha, esta é a causa de que o homem viva como um animal, porque perdeu a religião. Mas tempos mais tristes virão para o homem, por causa da cegueira na qual ele mesmo se submergiu, tanto que me oprime o coração a vê-lo. Mas o sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por seculares e religiosos, reviverá esta santa religião. Regará o remanescente das pessoas selvagens que permanecerão e, civilizando-as novamente, restaurarão suas nobrezas. Eis a necessidade de que sangue seja derramado e que as próprias igrejas sejam quase demolidas, para que possam ressurgir e existir novamente com seu primeiro brilho e esplendor. Mas quem pode dizer o rasgo cruel que farão nos tempos vindouros? Passo em silêncio,
porque não o recordo bem, e não o vejo tão claro. Se o Senhor quer que o diga, dar-me-á mais claridade, e então tomarei de novo a pena sobre este argumento. Por isso, por agora, termino.